é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ei, minha gente, a nossa ouvinte está contando aqui, ó, tenho ficado preocupada e assustada com o número de crentes que não são realmente gratos a Deus. Para mim, gratidão tem a ver com adoração constante a Deus. Isso independe das circunstâncias, diz a nossa ouvinte. Mas alguns só conseguem se achegar a Deus, ao Senhor, para pedir o que, no meu entender, diz aqui a nossa ouvinte, é ser amante de si mesmo. Isso é sinal de que há uma crise no evangelho de que estamos vivendo nos últimos dias? O que você está achando, hein? É uma crise, o evangelho mudou, estão mudando o evangelho não mudou, mas estão mudando o evangelho, estão apresentando uma mensagem nova, um outro evangelho, como dizia o apóstolo Paulo. É normal o fato de o homem querer ser sempre o centro e assim acabar não conseguindo glorificar a Deus? Como despertar nas pessoas o desejo de adorar ao Senhor? Pergunta a nossa ouvinte. Qual o segredo, hein, gente? Qual o segredo para viver uma vida que adore ao Eterno em todo o tempo? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 27 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes dos nossos queridos debatedores. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp, telefone 968038319, 968038319. Faça sua participação, conta a sua história, que já a gente vai te ouvir. Benção puríssima, quer dizer você, ouvinte amado, também que a nossa foto, a foto da equipe, a foto dos nossos debatedores já está aqui no Face da Rádio 93 FM e você pode ali, exatamente no post da 93, no post do nosso Debate 93, trazer a sua opinião sobre o programa de hoje. Eu quero ver a sua opinião, sua participação, sempre muito importante para todos nós. Que Deus continue a abençoar muito, muito, muito a sua vida, querido ouvinte amado. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Jairo Monteiro é do Centro Evangelístico em Icaraí. Muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Tem uma voz maravilhosa. A nossa ouvinte diz: tenho ficado preocupada e assustada com o número de crentes que não são realmente gratos a Deus. A constatação que ela faz, pastor, o senhor concorda com ela? Claro, bom dia, JR, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos nossos pastores que estão aqui na mesa. Eu concordo, claro, isso existe mesmo. O que precisamos fazer é ensinar, né? Ensinar esta geração que precisamos agradecer a Deus, sermos gratos a Deus em todos os momentos. Pastora Elaine Cruz, que é a pastora vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, concorda com essa palavra inicial, pastora Elaine? Bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. Concordo sim, a gente tem visto cada vez mais as pessoas sendo ingratas, mas acho que passa por uma questão anterior da vida adulta, que é exatamente a formação e a educação. Gratidão não é algo com que a gente nasce, não é uma qualidade humana, não é uma característica inata, é algo que se aprende. Então, quando a mãe faz uma refeição, o filho tem que aprender a dizer obrigado. Quando o pai pede o sal à mesa e recebe o sal, esse pai tem que dizer para a mãe obrigado. Então, é algo que passa pela casa. Infelizmente, hoje, as nossas crianças e adolescentes estão sendo criados de uma forma egoísta. Então, tudo é para eles. Eles não aprendem mais a agradecer ao professor, não aprendem mais a agradecer aos irmãos. E essa a atitude de não
não ensinar a gratidão, vai chegando na igreja, vai chegando também no nosso relacionamento com Querido Deus. pastor Manassés Brito, muito bom dia, Assembleia de Deus do Campinho, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, JR. Feliz por você me cumprimentar da forma que eu cumprimento a todos. Quero cumprimentar os nossos milhares de ouvintes, os colegas debatedores, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu concordo com os colegas que me antecederam. Realmente, a questão da gratidão, não só ela cita aqui gratos a Deus, mas como os colegas ampliaram, né? A igreja, o cristianismo, ele é influenciado pela cultura da sua época, né? Então hoje nós vemos uma cultura individualista, né? E essa cultura, ela cada vez mais cresce, esta forma de ser. A doutora Eliane, a pastora Eliane Cruz, ela frisou a questão do lar da casa. E até porque hoje os membros da família não se comunicam dentro da própria casa. Nós estamos ouvindo e visto, né? E presenciado isso na nossa própria família. Até na hora do almoço, aquela preocupação em agradecer a Deus foi trocada por estar num aparelhinho qualquer. O celular, o pastor César Belo da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, nossos amados e queridos ouvintes. Existe uma coisa que nós precisamos levar muito em consideração, que é o fator influenciador. A mídia influencia muito, colegas influenciam, pessoas influenciam, família influenciam, ou para melhor ou para pior. Depende muito da maneira com que é colocado. Hoje vivemos no mundo das influências. Quanto mais você receber uma boa influência bíblica, melhor para moldar, forjar um bom caráter. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo que muitos crentes estão vivendo um alto senso crítico, e a questão de gratidão a Deus é aquela velha história. Como diz a palavra do Senhor, quando Jesus cura os leprosos, e somente um volta a agradecer. Verdade. E nós estamos vendo esse momento. Precisamos agradecer, precisamos viver um momento diário de agradecer ao Senhor da beleza da sua santidade, adorá-lo, porque de fato o Senhor merece. Eu quero encorajar os nossos ouvintes aqui através das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, também o nosso Facebook, a participação pelo e-mail, telefone, sempre muito interessante dizer o seguinte: você é grato a quem? Você é agradecido a Deus pelo quê? Olha, eu quero agradecer a Deus porque Ele fez isso e isso e isso na minha vida. Ou mesmo quero agradecer a Deus pela vida de fulano, de fulana, dá o nome. E não precisa contar toda a história, porque não dá tempo da gente contar a história toda, mas você é uma pessoa agradecida, agradeça pela vida de alguém, por alguma coisa que Deus fez, e nós vamos estar compartilhando aqui o máximo possível, evidentemente, com os nossos queridos companheiros, nossos amados ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Marcela Bastos, e a nossa pesquisa 93 de hoje, como está? Bom, dentro da pesquisa a gente está perguntando se os nossos ouvintes têm dificuldade de adorar a Deus quando eles estão vivendo momentos de tribulação. 56% deles confessam que tem essa dificuldade, sim, por telefone. E no nosso site, embora não seja a maioria, mas é um número bastante expressivo, 46% deles. E tem um ouvinte aqui no WhatsApp que ele disse: olha, eu sei que a gente tem que adorar a Deus dentro e fora da igreja, mas de vez em quando adorar a Deus fora da igreja é muito difícil. E um outro ouvinte aqui no WhatsApp, ele concordou com a pastora Elaine e disse assim: é impressionante o quanto as crianças de hoje em dia estão egoístas e individualistas. Retrato, né? Criança é retrato de já voltamos. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, essa é a nossa mesa do Debate 93 de hoje. Palavras iniciais, posicionamentos, opiniões, sempre com a liberdade tão importante que nós desfrutamos aqui. E aí a pastora Elaine destacou a frase que segue, né? Gratidão tem a ver com adoração constante a Deus. Isso independe da circunstância, que tem hora, como a pesquisa diz. Nós temos que ter franqueza aqui, né? Uhum. Tem hora que o carro pega e atola. A pessoa Sim. diz assim: rapaz, tá difícil para agradecer a Deus pelo que eu tô sentindo aqui agora. É a franqueza que nós todos precisamos ter. Pastor Elaine. Na verdade, é claro que a adoração e gratidão andam juntos. A gente precisa aprender a ser grato a Deus, né, em toda e qualquer circunstância. Então, Paulo, quando escreve que ele aprendeu a viver contente, quando estava sendo afligido, caluniado, perseguido, açoitado, ele está dizendo, e aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando primeiro de uma predisposição de ser grato, de viver alegre, a despeito das
das circunstâncias, e aí ele pode tudo, porque ele pode em Deus, que ajuda a vencer as circunstâncias. O grande problema de hoje em dia é que as pessoas estão crescendo, e isso independe da idade, achando que primeiro eu mereço tudo, né? Então tudo tem que ser para mim, tudo, eu sou o centro das atenções. Então essa atitude egoísta de que eu mereço, se Deus não me dá, eu ainda fico com raiva de Deus, faço birra com Deus e chateado com Deus. Segundo é que eu consigo todas as coisas, né? Essa questão de que você pode, você consegue, você vai lá e tudo mais, tem feito com que muita gente ache que tudo aquilo que consegue, seja um curso, seja terminar um 2º grau, seja um carro, uma casa, um casamento, o que for, consegue pelos seus próprios méritos. Na realidade, tudo que a gente recebe, desde a vida, a saúde, a inteligência, a capacidade, a disposição para trabalhar, a inteligência, tudo isso vem de Deus. E se a gente não atribui a nossa vida, a nossa saúde, tudo que a gente tem, as possibilidades que ele nos abre, as viagens que a gente faz, os bens que se tem, ou aquilo que não se tem, se a gente não consegue atribuir isso a Deus, a gente sempre acha realmente que merece tudo. E aí a gente volta a ter essa atitude egoísta. Quando a nossa ouvinte coloca aqui que gratidão tem a ver com adoração constante a Deus, é difícil. A gente passa por algumas situações, como eu já passei, de ver uma filha que nasce, está na UTI, você pensa, uau, eu tenho que dar graças a Deus por isso. Né? Eu tenho que agradecer a despeito de não entender. E a vida é assim, a gente agradece a Deus, a gente sabe que Deus está no controle, porque a gente sabe que se Ele quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele também não vai fazer, e a gente vai continuar sendo grato, porque Ele sempre faz o melhor pra gente, mesmo no momento das circunstâncias ruins. A maior ferramenta que nós temos, pastora, é a fé. Com certeza. Tudo na nossa vida espiritual se baseia pela fé, como firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Infelizmente, muitas pessoas acham que o fato dele aceitar Jesus vai ficar rico, vai ter que ter carro, sim, vai ter que você tem um Fusca, rapaz, vai lá na GM e tira um Camaro pra você, que Deus vai te abençoar. Camaro? Camaro. Do Fusca para o Camaro? Ainda vai dizer, de repente o camarada não consegue pagar e tem que ir lá no banco de órgãos pra doar um rim, ou vender um rim, etc e tal. Então, aí ele ouve que não tem fé porque não conseguiu pagar. Momentos assim, extrasensoriais, porque tem pessoas que acham, pelo fato de estarem na igreja, que Deus pode fazer tudo por ela. Mas peraí, crente não adoece? Crente não perde emprego? Crente não tem isso, não tem aquilo outro? Então há uma pontuação que eu fiz aqui rapidamente, que diz o seguinte: tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito de Deus. Até nas adversidades o Senhor está conosco. Em meio às lutas, às dificuldades, nas derrotas, Ele sempre tem o melhor para nós, porque Ele nos ama eternamente. Em alguns momentos somos atribulados, sofremos calúnias, injúrias como sendo inocente. José, na prisão, ele, depois de resistir à tentação, ele foi caluniado e preso, isto é, ele, como servo do Senhor, fez com que aquilo que era certo, foi preso por uma falsa acusação infundada. E mesmo na prisão continuou testemunhando do Deus a quem ele servia. E nós prestamos bem atenção nisso, que a Bíblia nos ensina clarissimamente que você, independente das circunstâncias, nós temos que adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, principalmente pelo maior prêmio que Deus nos deu. Vou usar essa expressão prêmio, recompensa, que é o passaporte para a eternidade. Jesus é o nosso passaporte para a eternidade. A adoração, ela passa pelo entendimento daquele que adora. Sim. Se o cristão não sabe a quem ele está adorando, não conhece a soberania de Deus, e eu diria que hoje o meio evangélico vive um turbilhão de teologias, né? Há cerca de 40 anos atrás fomos inundados pela chamada teologia neopentecostal, e no bojo da teologia neopentecostal nós encontramos a teologia da prosperidade, a confissão positiva, e essas práticas tomaram conta do Brasil. E no meio, por baixo disso tudo, está aí a teologia pragmática. E o que é a teologia pragmática? É as pessoas entenderem que Deus é obrigado a lhes dar alguma coisa. Ele serve a Deus pelo que ele dá. Então muitas pessoas têm um entendimento que, já que Deus não me abençoou, eu não devo agradecer ele por nada, nem adorá-lo, porque o meu objetivo com Deus não é salvação, não é vida eterna. O meu objetivo é receber aquilo que ele me dá. Então a teologia pragmática hoje ela está inundada na TV, no rádio, nas igrejas, né? As pessoas se relacionam com Deus pelo que ele faz e não pelo que ele é. Então, se a pessoa não sabe quem é Deus exatamente, ele nunca vai adorar.
Eu posso adorar a Deus num leito de hospital, com uma cirurgia em qualquer parte do meu corpo. Eu devo adorar, porque eu sei quem é Deus. Ele me criou para adorar a Ele. Ele não me criou apenas para Ele me abençoar, né? Então, a questão de ficar agradecendo a Deus, para estas pessoas que estão vivendo a teologia pragmática, praticamente não existe agradecimento. Deus tem uma obrigação de abençoar a sua vida. Eu entendo que gratidão é quando você tem consciência quem fez algo positivo para você, não é? Então eu não posso também atribuir a Deus todas as coisas. Existe também o curso natural da vida. São coisas que acontecem naturalmente. Deus pode intervir ou não. Mas essa questão de gratidão a Deus é pela consciência que eu tenho de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele criou, né? Por exemplo, Jesus fala que o sol é de Deus, o sol pertence a Deus, o sol é propriedade de Deus. Ele faz com que esse sol venha sobre os justos e sobre os injustos. Então, quando a gente olha para todo esse universo de coisas criadas, nós somos gratos ao Senhor. Independente se hoje Ele abriu uma porta de trabalho, se eu comprei um carro ou não, se eu comprei uma casa ou não, isso são coisas que acontecem no nosso mundo natural. Agora, o que Deus já fez, o que Deus já realizou e o que a Bíblia diz que o que Ele vai realizar, o projeto macro de Deus, aí não tem como a gente não viver uma vida de agradecimentos ao Senhor. E aí vem o Salmo 116, versículo 12, que todos nós nos lembramos claramente, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, e nós nos lembramos e resolvemos cantar. Vamos cantar? Vamos cantar, porque nós precisamos aprender isso todo dia, não é verdade? Vocês disseram, e a Bíblia também. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, Marcela. Sem limites é aí a adoração de muitos dos nossos ouvintes, a gratidão a Deus. Alguns não escrevem o nome, mas eu vou dizer aqui. Tem um ouvinte que diz: eu agradeço todos os dias pela minha vida. A outra diz: por estar respirando. A Natália Oliveira disse: pelo meu filho Antônio, que vai fazer 3 anos no sábado agora, e pelo meu marido Davi Ferraz. A Conceição disse: pela minha filha Hilary. A Carmen, que escreveu assim: eu agradeço a Deus por me fazer muito próspera, apesar de ser doméstica. A Lucimar disse assim: pela minha casa própria. O Wagner disse: pela minha avó, que estava desenganada e hoje vive. Uma outra ouvinte, que ela não escreveu o nome, ela disse: eu agradeço a Deus pela minha amiga Lisandra Alves, que no momento mais delicado da minha vida, Deus a usou para me abençoar. E uma outra ouvinte que também não colocou o nome, mas ela disse assim: eu agradeço a Deus porque Ele me amou, Ele me arrancou da prostituição e do vício, e hoje eu posso viver a honra que só Ele dá. Benção puríssima. Coração agradecido, minha gente. Coração agradecido. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? É uma vida inteira a serviço do nosso Deus e Pai, pelo que Ele tem feito na nossa vida. É bênção pura. Somos um na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Gente, o pastor César destacou a seguinte frase: mas alguns só conseguem se achegar ao Senhor para pedir, o que no meu entender é ser amante de si mesmo. Também é verdade, né, pastor? O que é que o senhor acha? É uma grande verdade, JR, pelo seguinte, eu tirei esse destaque porque me fez lembrar que boa parte dos crentes não busca o Deus da bênção, eles querem as bênçãos de Deus. E quando não tem o Deus da bênção, ele começa a passar por aflições, angústias. Então,
toda a parte emocional dele, tá, começa a ser abalada. Ele não consegue viver um momento de certeza, de equilíbrio. Ora ele está bem, ora está mal. Ele começa a entrar com aquela síndrome, né? Hoje eu faço isso, amanhã já não faço mais. Eu vou para a igreja hoje, eu estou passando uma luta, não vou mais. Isso aí muitas vezes não é falta de ensinamento. Eu tenho certeza que os pastores ensinam. Agora, o pastor colega aqui disse uma coisa interessante com relação a esse pragmatismo que está entrando nas igrejas, oriundo não só de algumas igrejas pentecostais, com todo respeito, mas oriundo de outras situações que as pessoas estão buscando hoje. Estão buscando, ao invés de buscar na palavra, eles estão buscando mais nos amigos, mais nas redes sociais, algum tipo de informação que a palavra está dando para ela. Porque evangelho é renúncia. Se eu não renunciar ao meu eu vou continuar vivendo o ter e não o ser. Porque é uma briga entre o ser e o ter muito grande. Quando Moisés olhou lá em Êxodo 3, ele subiu o monte, o Senhor se apresenta não como grande eu tenho, e sim como grande eu sou. Então, antes de eu ter, eu preciso ser. Eu tenho que ser alguém que, de fato, está em Deus, está em Cristo, como nova criatura, como Paulo fala, para que eu possa viver. Por isso que eu destaquei essa questão do pedir, que boa parte das pessoas pedem, agradece naquele momento, quando vem, enquanto está na bonança, vem as lutas, ele se afasta, diz, Deus não me ama, essa igreja não é boa para mim, eu vou para outra. Isso não é verdade. O que se precisa é um consenso. Precisa parar, analisar, ter um equilíbrio emocional. Puxa vida, eu estou errado, eu preciso adorar a Deus, independente das circunstâncias. Porque o Salmo 137, verso 7, diz assim: entremos em sua morada, adoremos ante com o estrado dos nossos pés. Olha que lindo que diz aqui o Salmo 96, verso 9: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Como é bom nós entendermos isso. A partir do momento que eu aceitei a Cristo e procuro viver em novidade de vida, o sobrenatural vem na minha vida, eu quero adorar a Deus independente de estar comendo ou não, independente de ter dinheiro ou não, independente de estar bem ou não, independente de ter saúde ou não, eu quero estar adorando a Deus. Eu chamaria também essa postura de a síndrome de Provérbios 30 e verso 15, que diz o seguinte: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Então veja só, muitos cristãos hoje estão sendo levados por esta síndrome, que também, como disse o colega, é parte da pregação errada de alguns líderes ou de alguns pregadores ou ensinadores, e se alonga da seguinte forma: hoje a pessoa dá para receber. Tem gente que imagina que vai dar um jejum para Deus e vai receber alguma coisa em troca. Ele vai 2 vezes, já tem que receber um prêmio para aquele, e aí as coisas vão indo. E aqueles que também compram, né? Se você der tanto, Deus vai te dar isso, e só a graça disso. Então, essa síndrome hoje tomou conta de muitos segmentos evangélicos no Brasil, e é propagado de tal forma que outros até que não cresceram neste ambiente acabam indo por ali. Então, ele quer dar para receber, então ele só vai para pedir. E em alguns lugares existem dias e horas específicos para pedir. Venha, porque hoje Deus vai dar isso, isso e isso. Só a graça de Deus. A verdade é que quando a gente fala do ser amante de si mesmo, claro que existe toda uma questão teológica, e eu concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu de novo vou além. Eu acho que existe uma questão que é pedagógica, existe uma questão que vem de ensino. As pessoas hoje estão sendo criadas olhando para o próprio umbigo. A educação está centrada nisso, a formação está centrada nisso, e acho que o evangelho, ele traz, claro, e eu como psicóloga, é óbvio, essa questão da autoestima, do amor próprio, de se gostar, isso é fundamental, mas a gente precisa entender, e eu acho que a igreja precisa de repente começar a trabalhar mais, exatamente isso. Se trabalha tanto essa questão do dar, desse evangelho que faz trocas, e na realidade a grande razão da nossa alegria é a salvação, a grande razão da nossa gratidão é a gente saber que, ou pelo menos buscar todos os dias ter o nosso nome mantido no livro da vida. E exatamente essa gratidão, esse gozo da salvação, essa alegria de saber que não importam as circunstâncias, a gente tem um Deus que cuida, que ama, que zela, que liberta, e aí cada um tem a sua experiência pessoal, e é isso que a gente tem que se agarrar. Não é na quantidade de bênçãos que eu tenho, não é na quantidade de missões que eu faço, não é na quantidade de bens que a gente pode agregar ou não, porque a gratidão, ela vai existir e precisa em quem tem muito e em quem tem pouco. Acima de tudo, para quem tem Deus, a gente é grato porque tem Deus e sabe o que ele é e representa pra gente. Com base no texto de Provérbios, capítulo 30, é isso, pastor? É isso, pastor Manassés? 30:15, né? 30:15. Há alguns anos, uma grande banda chamada Fruto Sagrado compôs uma música. É um rock and roll. É pesado.
mas a letra realmente vai ser muito interessante para o conhecimento dos nossos amados ouvintes. Aqueles que não conhecem vão conhecer, os que já conhecem vão relembrar. Ó. Assim é a natureza humana. Quanto mais tem, mais quer. Sempre insatisfeita, faminta, insaciável. Quer porque quer. Um vazio incomoda a alma, nada satisfaz. A sanguessuga sempre quer mais poder, dinheiro, sexo e até rock and roll. A sanguessuga tem 2 filhas. É por aí, pastor Marcelo. Obrigado. É por aí. Essa música. Vai comprar o CD. Não é? Isso aí. Sempre na palavra que o fruto, e a sanguessuga tem 2 filhas, uma chama Dá, outra chama Dá. É isso aí. Entendeu? Dá, é o que a sanguessuga quer. Impressionante, né? É verdade. Gratidão e adoração é aquilo que eu já falei, vem pelo entendimento, né? O JR, ele falou sobre o salmista no Salmo de número 116. Ele diz: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Ele fala assim: pagarei, testemunharei e beberei. Adoração, se a gente for para essa palavra no grego, a gente vai encontrar 6 vertentes. E uma das vertentes de adoração é serviço, outra, oferta, outro, se prostrar, e vai por aí afora. Então não é questão só de cantar, né? Uma que Tiago diz: quem está triste, ore. Quem está alegre, cante. Então não é só cantar que você está agradecendo, adorando. E a Bíblia vai no inverso, né? As pessoas estão pensando: o que Deus vai me dar? A Bíblia diz: o que eu vou dar a Deus? Você vai estar adorando quando você continua trabalhando para Ele, servindo. Você vai estar adorando quando você continua contribuindo para que a obra de Deus seja mantida na terra. Você vai estar adorando quando você se prostra de joelhos, reconhecendo que Deus é Deus e você é homem, você é criação. Então, a gente precisa entender isso. Há um exemplo aqui, pastor, me permita, de Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão, meu Deus, foram açoitados, todo machucado. E o que eles estavam orando? Eles estavam fazendo o que ali? Reclamando? Não, Deus, viemos nesta missão aqui, entramos numa fomos fria, machucados, entrando numa furada. Não. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Estavam orando, estavam cantando, porque eles tinham um coração convertido. O que se falta muito hoje, para muito crente, é um coração aberto, convertido. Tem muita gente convencida. Gente, a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu estou ali para agradecer em adoração ao Senhor, e o Senhor Jesus fez esse apelo: Pai, procurador de Deus que eu adoro em espírito e verdade. É no sentido de você agradecer a Deus, principalmente pela salvação. Sim. Eu sou grato por tudo aquilo que Jesus fez na cruz. O restante, bens materiais, são efêmeros. Vai ficar aí, meu irmão. E acabou. É a maior ação de Deus em favor do ser humano, né? Foi Ele entregar o seu próprio filho para morrer por todos nós. Então, quando nós olhamos para o Calvário, pronto, sem carro, sem casa, sem emprego, sem saúde, sem marido, sem mulher, sem noivo, sem noiva, sem filhos, quando nós olhamos para o Calvário, nós agradecemos. Mas no meio evangélico, né? Ela falou crise, eu não posso dizer que é crise, mas há uma situação interessante hoje no meio evangélico e prejudicial também, que é o clima de triunfalismo. E o cristão hoje, ele é preparado apenas para o ganho. Então há aquela tese errada: se você está desempregado, porque está pecando. Se você está passando algum problema, é porque está em pecado. E aí vai. Então, aí todo mundo quer só ganhar, vencer, ser cabeça, tá na frente, quer dizer, não tem espaço para tanta cabeça, porque já pensou todos os evangélicos, todos eles serem líderes, não vai ter ninguém para ser liderado. Esse clima de triunfalismo, ele acaba frustrando aquilo que o cristão deveria fazer, principal, que é adorar o Senhor. Então ele passa a se adorar, acaba acontecendo aí um antropocentrismo. É isso que eu queria dizer, antropocentrismo, que é o homem no centro, melhor dizendo. Muito bem. E aí ele acaba sendo o autor da coisa, ele é a figura principal no culto, na igreja, no evangelho. Tudo que existe no evangelho é para ele. Se ele não está sendo beneficiado, alguma coisa está errada. Vou trocar de igreja, inclusive. E aí tem duas coisas interessantes. Esse ponto aí da pessoa se achar o centro, porque ela está sendo orientada, doutrinada, porque ela está aprendendo que ela é o centro. Alguém ensinou a ela isso aí. Quando você fala de crente velho, não.
Agora, quando você, até o crente velho, mas quando você fala do crente novo convertido, né? Entre aspas. Sim. Aí, ele está aprendendo uma doutrina. A doutrina está sendo ensinada aí, de alguma maneira, é televisão, é rádio, é internet, presencialmente, essas coisas acontecem o tempo inteiro, né? O outro lado dessa mesma história é o seguinte, não é mole. A pessoa está ali, de repente ela passa por uma prova. Aí, ok, resolveu. Daqui a pouco ela entra em outra prova. Daqui a pouco ela entra em outra prova e diz, rapaz, mas pelo amor de Deus, me escolheram aqui, é uma senha, é o número, entendeu? Porque, e a outra coisa é o seguinte, ela passa por uma prova e o amigo dela, o vizinho dela, uma pessoa da igreja, tá ali, vitória. Ela olha para ela, derrota. Aí olha para a pessoa, vitória. A pessoa, você tá entendendo? Que no dia a dia, irmãos, no dia a dia, entendeu? A irmã tá lá, tá com a luta, tá clamando ao Senhor, tem 10 anos que ela clama ao Senhor. A outra começou a clamar, tem 10 dias. E já recebeu. Vocês estão entendendo que isso chega na hora, a pessoa fala assim, acho que Deus esqueceu de mim. Na prática, estou pensando aqui no dia a dia, na simplicidade do nosso ouvinte, que diz assim, gente, eu entendo tudo que vocês estão falando aí, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas entendeu? É normal ele falar assim. Hã? Emocionalmente é normal. É normal. Ele reclamar, isso é normal, tranquilo. Agora, o que é normal, o que não é normal é ele fazer daquilo ali o seguinte, uma forma dele se furtar, fugir totalmente das responsabilidades as quais ele tem com Deus. Isso não. Agora, nós precisamos entender também, os senhores são pastores, eu também sou, e muitas das vezes, né, a gente sabe que as coisas erradas podem acontecer com o cristão. Agora, existem casos que quando você vai ver o que realmente está acontecendo, às vezes aquela pessoa ela não está sendo verdadeira, não está sendo sincera, ela está escondendo alguma coisa, porque nós também não podemos negar aqui que o cristão passa por dificuldades, mas há um Deus também que faz milagres, há um Deus que resolve os problemas, há um Deus que também pode poupar, né? Tudo isso pode acontecer. Eu acho que é pensar na questão de que quando a gente passa por uma situação, o primeiro movimento tem que ser sempre pensar, né? Isso é consequência de um ato lá atrás, isso é resultado de uma escolha que eu fiz, isso é fruto de uma decisão errada. Se for, são as consequências. As consequências não vão ser anuladas. Agora, se ao fazer isso tudo, a pessoa tiver a consciência de que não, eu tenho tido uma vida diante de Deus, assumir que na vida nós teremos dificuldades e teremos aflições. E a partir disso, entender que a gente tem um Deus que, apesar da nossa dificuldade, da nossa aflição, não perde o controle, continua nos amando. E se a vitória do outro chegou primeiro, e se a gente tem uma vida diante de Deus, a nossa também chega. Também. Não importa horas. É difícil ver todo mundo triunfando compara, e você não. Né? É difícil. Não pode ter comparação, porque são histórias diferentes. São histórias diferentes, são vivências diferentes, consequências diferentes. E uma forma interessante a gente observar isso é só ver a vida dos discípulos. Cada um teve uma vida completamente diferente. Os patriarcas, uma vida diferente. Nem todos tiveram a mesma história, né? Não vamos desistir, porque afinal de contas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe, mas a gente sabe quem sabe. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 
domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Marcha para Jesus 2015. Ei, minha gente, tá chegando, a nossa Marcha para Jesus tá chegando, é nesse sábado, olha como chegou rápido, e nesse sábado, dia 30 de maio, a partir das 3 da tarde, Avenida Presidente Vargas, lembra disso, Avenida Presidente Vargas, ali em frente à Central do Brasil. Fácil acesso, metrô, ônibus, muito fácil mesmo, para nós nos encontrarmos lá 3 da tarde, ali na Central do Brasil. Trios elétricos dos mais diversos estarão ali, o povo de Deus conversa. Você imagina bem você conhecer, você mora na Zona Oeste, você vai conhecer quem mora na Zona Norte,
quem mora na Zona Sul, quem mora em São Gonçalo, quem mora em Niterói, quem mora na Baixada Fluminense, quem mora fora do Rio de Janeiro. Você imagina que comunhão gostosa, conhecer, cumprimentar, trocar ideias, Bento, tirar foto, fazer selfie, botar foto no Facebook, no WhatsApp, mandar bala, vai ser bom demais. E aí, às 3h, caminhando em direção à Praça da Apoteose. Atenção, ouvintes, esse ano é na Praça da Apoteose, para uma grande festa, um grande culto de louvor ao nosso Deus e Pai, com várias presenças musicais confirmadíssimas. Dentre elas, eu destaco aqui o Ministério Nova Jerusalém, a Mariana Valadão, a Flor de Lis, o Renascer Praise, a Leia Mendonça e muito mais. Amanhã a gente vai passar a lista inteira aqui do pessoal, quem vai estar cantando, e vai ser sempre maravilhoso ter você com a gente nessa grande festa. É uma realização do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, com apoio sempre especial da 93 FM, no mês do seu aniversário. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor. Sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida 93, seja muito abençoada. Todo dia, à tarde e toda madrugada. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração. 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela. E quando a pessoa sabe quem é Deus, já experimentou os milagres na vida, sabe que Deus age, mas ainda assim, depois que tudo fica bem, um ouvinte conta aqui, olha, na minha opinião, não é mais difícil adorar a Deus nos momentos de tribulação, não. Ao contrário, eu preciso confessar que foi no momento da minha tribulação que eu fui mais fiel a Deus e mais próximo a Ele. Quando eu tive câncer, eu adorei e glorifiquei muito para ser curado. Só que depois da enfermidade que Ele me curou, eu preciso confessar, eu me senti um pouco melhor, relaxei e larguei mão da adoração. A verdade é que quando as coisas vão bem, a gente esquece de Deus. Palavra do nosso ouvinte aqui, eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outro ouvinte aqui de Santa Cruz dizendo: eu tive câncer na boca e o Senhor me curou. Fiz todos os exames no INCA e não tinha mais nada. Não tenho palavras para agradecer o milagre na minha vida, diz a nossa ouvinte do Vale Paraíso. Outro ouvinte dizendo: durante 12 anos dependi de morar na casa dos outros e hoje eu agradeço a Deus por ter conseguido a minha casa própria, diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte da Tijuca: eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que está com 102 anos e lúcida e com saúde. Que beleza. Ouvinte, que maravilha. Olha aí, é muita bênção. Qual o nome da mãezinha, ouvinte? Consegue aqui, vai, me liga aqui e me diz o nome da sua mãezinha, que eu quero mandar um beijo pra ela, agradecer a Deus pela vida dela, viu, querido ouvinte da Tijuca? Vê se consegue a nossa equipe aqui também, sempre muito bom agradecer a Deus. Aqui outro ouvinte dizendo: Cosmos, olha, eu estou para operar e às vezes eu me sinto triste. Já falei com o senhor que independente do que acontecer, ele continuará sendo Deus na minha vida. Só que tive um momento em que me esqueci do que prometi. Aí o Espírito Santo me lembrou, viu, gente, que Deus é soberano e que mesmo que eu não seja curado, ele continuará sendo digno da minha adoração. Amém. É a palavra da nossa querida ouvinte, que não é fácil dizer isso não, hein? Não. Dizer isso na hora que tá tudo bem. Como é que tá o exame aí, doutor? Tá ótimo? Eu tô bem? Oh, Senhor, o senhor é maravilhoso. Agora, quando o médico diz: o negócio aqui tá meio estreito para o seu lado. Senhor, o senhor é Deus. A gente tem que aprender a dizer nas duas vezes, né? Leva um bilhetinho para Abraão, entrega para ele. Eu estava aqui pensando o seguinte: o ser humano, enquanto humano, exercendo a humanidade dele, ele é muito mais humano do que espiritual. Claro. Então, é óbvio que essas situações que a pessoa às vezes passa em querer, desejar ter as coisas e cria uma frustração quando não se consegue, isso no conceito humano de tristeza, isso é comum.
Como porque ele é um ser emocional e ele, evidentemente, ele começa a imaginar, poxa, por que fulano tem aquilo, por que acontece? Só que no caso do crente, ele tem que entender que ele, além de ser humano, ele é um ser espiritual, uma nova criatura. Então tem que pautar a vida dele agora como nova criatura. E as coisas que vão acontecer na medida do possível, mesmo porque no final da carta dela, ela diz assim, como fazer então para ter uma vida constante de adoração ao Senhor? De certa forma, falando assim, não é simples. Mas eu queria tentar simplificar da seguinte maneira. É você sempre buscar ao Senhor, independente dos seus resultados humanos. Quando a gente olha para Deus como aquele que morreu na cruz por nós, independente da minha situação humana, e olhar para aquilo que ainda há pouco a pastora falou, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e no mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É dentro desse bom ânimo que nós precisamos ter, porque o problema, a dificuldade, como diz o salmista, pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a resposta e a alegria vem há um texto de Paulo que é lindo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, quando ele diz assim, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ele usa várias vezes, sejam agradecidos, sejam gratos. E quando ele dá aqui três conselhos. O primeiro é se dedicar à oração, porque oração fala da nossa intenção de falar com Deus, da nossa intenção de estar com Deus. E oração não é o momento em que a gente vai pedir, né? O modelo da oração é o momento em que a gente enaltece, em que a gente adora, em que a gente pede perdão, em que a gente se acerta, em que a gente conversa com Deus. A gente tem o Espírito Santo vai falando com a gente, vai tratando a gente. É um momento o maior momento de terapia do ser humano, não é? A gente ora não é porque Deus precisa que a gente diga as coisas para ele, a gente não ora porque Deus precisa saber qual é o nosso problema, ele já sabe, a palavra antes de chegar à boca ele já sabe, ele já conhece, é porque a gente precisa orar, a gente precisa organizar os pensamentos, a gente precisa entender que a gente tem um Deus que é sobre nós, que é por nós, que é a nosso favor, para nos corrigir, para acertar a nossa vida, mas acima de tudo para nos salvar. Esteja alerta, isso é, observa muito bem as suas atitudes, observa muito bem o que você está fazendo, observa muito bem os seus posicionamentos e as suas escolhas, porque elas podem trazer as questões das consequências. Mas a despeito disso, quando a gente tem uma vida com Deus e a gente tem vigilância naquilo, ser de agradecidos é uma atitude consciente, é uma atitude racional. Quem agradece a alguém por alguma coisa. Então a gente agradece, acima de tudo, a Deus pela nossa salvação. A gente agradece aos pais, porque eles trabalham, nos forjam, compram as coisas que a gente precisa. A gente agradece uns aos outros. A gente agradece a alguém por alguma coisa. A nossa ouvinte Dilene aqui no Face agradecendo a Deus pela cura do câncer. Ela teve câncer de mama há 18 anos e ela relata isso de forma muito emocionante aqui e agradece a Deus por essa bênção. A nossa querida ouvinte, aqui uma outra ouvinte, dizendo que agradece a Deus por ter escolhido uma família maravilhosa para adotá-la. Amém. Ela foi adotada e reconhece o favor de Deus em direção a ela, quando uma família maravilhosa adota. A Fernanda dizendo, agradecendo a Deus pelos seus 24 anos de casada. E outros irmãos e outras irmãs reconhecendo, né? Porque algumas pessoas, infelizmente, acreditam que aquilo que aconteceu na vida delas de bom é mérito delas. E aquilo que não aconteceu de bom é ausência de Deus. Onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Ou ação do diabo. Né? Ou ação do diabo. A gratidão, ela faz parte de todo o contexto bíblico. E Jesus Cristo ressalta, ou no ministério de Cristo ressalta-se aquele caso dos 10 leprosos que somente um voltou para agradecer. Isso é um destaque interessante e eu comparo aí a humanidade. Nós, seres humanos, na atualidade, muitos não sabem agradecer, sabem pedir, mas não sabem agradecer. E pedem, sem tampouco adorar o Senhor. Adoração também, em alguns momentos, ela precede a bênção. Em alguns momentos, a muralha de Jericó, você tem que tocar, cantar, louvar para que elas viessem cair. Então, adorar a Deus abre espaço para ser abençoado e, logicamente, não esquecer de agradecer ao Senhor. Então, essas coisas andam juntos. Adorar, a gratidão são fundamentais. Agora, se você não adora a Deus,
talvez tenha pouca coisa para agradecer. Eu como pastor, eu vejo às vezes as pessoas precisando de algo muito, muito grande de Deus. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer, né? E que é uma coisa horrível para a família, para ela. Então a pessoa faz aquele estardalhaço e deve fazer mesmo, pede oração aqui, pede oração ali, se faz, né, campanha para a pessoa ser curada, aquele barulho todo. Aí a pessoa é curada, Deus faz um milagre, aí apenas Silencia. um culto, apenas uma palavra de agradecimento deveria fazer o mesmo barulho, ou maior ainda, por Deus ter feito um milagre. Deveria anunciar nos 4 cantos da terra o milagre que Deus fez, porque isso nessa proporção encaixa bem a palavra gratidão, porque gratidão não se resume só numa palavra, eu te agradeço, não é só isso não, vai muito mais além. Nós pastores já vai muito mais além. Nós pastores já vivenciamos muito isso, eu tenho certeza que o irmão também. Quando, por exemplo, eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo, eu olhei para uma criança que tinha um coágulo grande na cabeça, que a avó dela trouxe para mim e disse assim: pastor, o médico falou, neurocirurgião, que não pode operar. Se operar, pode ter um derrame, ela morre na hora. Eu falei: muito bem, vamos orar. Impus as mãos sobre ela. No dia seguinte ela me ligou e disse assim: pastor, chorando. Eu falei: bom, meu Deus, será que a menina... Primeira coisa que a gente vê como humano, a menina morreu? Não. Eu disse: pastor, eu estou chorando de alegria porque ela está curada. Já foi tirado tudo aquilo ali, fizemos uns exames e tal. Levou uma semana após, ela falou assim: a menina está curada. Bom, aí é que está o detalhe. A família continuou na igreja? Não. Ué, recebe a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção? É os deuses leprosos, né? Justamente. Essa forma de entendimento errôneo que a pessoa tem. Por quê? Mas por trás dela eu não culpo, porque por trás dela não há aquele apoio, aquela força que se tem quando a pessoa, por exemplo, nasce do berço evangélico. Muito embora também não garante continuar na igreja que nasce do berço evangélico. Então, cada ser humano, como ser individual, ele tem a maneira dele discernir, dele olhar Deus, igreja. Como é que acontece isso? A gente então, precisa é muito aprender. individual esse ponto um do outro. Jesus viu aqueles 9 que o pastor Manassés falou como ingratos. Sim. E gente ruim. Gente ruim, gente ingrata, porque nós sabemos o que era ser leproso naquela época. Gente ingrata, um leproso estava longe da família, longe da sociedade, num lugar sujo. Jesus vai lá, faz um baita de um milagre, os caras não voltam para agradecer. Gente ruim, e lamentavelmente nós não podemos tapar o sol com a peneira. Tem muita gente ruim nessa terra. E eu volto a dizer, gente quem que Deus é faz mãe algo tremendo na vida e essas pessoas não adoram, não servem, não se entregam, não se doam, não fazem nada e quer resumir tudo numa palavra só: eu te agradeço. E volto a dizer, para as mães que estão ouvindo, aos pais que estão ouvindo, aos pastores, a gente precisa ensinar a gratidão. E a gente ensina de várias formas. Meu filho se casou, ele mora nos Estados Unidos, estive lá algumas vezes. Foi muito interessante, a primeira vez que fui visitá-lo, a gente foi ao supermercado, voltamos com as compras e aí entramos em casa e aquele movimento dele de vamos agradecer. Né? Por quê? Porque desde pequeno entra um alfinete, a gente agradece, porque é um alfinete. E se a gente pode comprar um alfinete, é porque veio de Deus e a gente agradece a Deus. Então, é uma gratidão que acontece à mesa, que acontece no dia a dia, que acontece quando se compra alguma coisa numa loja, num supermercado, dos filhos poderem dizer: pai, obrigado por uma camisa nova, obrigado por um short. Hoje ele exige o short, hoje ele exige a marca, o preço, o valor. Ainda diz assim, não pedir para nascer. Isso, você tem uma obrigação. Então, a gente precisa ensinar, isso tem que forjar em casa, e nós, pastores, ensinarmos, porque é uma atitude que se aprende. Ouvinte de Olaria dizendo: eu tinha vitiligo e nunca consegui emprego. Há 8 anos fui desenganada pelos médicos, meus rins não funcionavam e não era possível hemodiálise e eu tinha poucos dias de vida. Minha irmã me levou à igreja, literalmente, porque eu já não conseguia mais andar. Chegando lá, eu fui completamente curada até do vitiligo e há 2 anos trabalho de carteira assinada, que era um sonho para mim. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida. Compartilhe a nossa querida irmã Alice e tantos outros que hoje se unem a gente para agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus também, viu, gente? Pela bênção dele na minha vida, pela cura do Senhor na minha vida. Aqui eu posso estender essa bênção aqui para Marcela Bastos, estender essa bênção para Cristiane Moreira, para Silvane, gente que aqui da nossa equipe que passou por uma luta violentíssima e a graça do Senhor mais uma vez se manifestou sobre a nossa vida e nós temos muito, mas muito a agradecer ao Senhor.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E aí, Marcela? Os agradecimentos continuam, são vários, mas vamos lá alguns. Como ouvinte diz assim: pelo meu marido, que era usuário de drogas e traficante, Deus o resgatou. Agradeço a Deus por ele nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu virei as costas para ele. O Ricardo Lima diz: eu agradeço pela minha igreja. A Luciane, ela diz assim: por hoje ser mãe e contrariar os médicos. Eu sou mãe de 2 filhos. Olha aí. Vários ouvintes também dizendo: eu agradeço a Deus pelo meu pastor. O Eduardo diz: por Deus ter me tirado do tráfico. A Raquel disse assim: por ter sido curada de leucemia. Uma outra ouvinte diz: pelos meus pais e pelo meu marido. E encerro como ouvinte dizendo: eu agradeço a Deus pela Bíblia, porque é lá que eu aprendo a vontade dele. Bênção puríssima. Aqui também a Solange, a Areza, a Dilene, a Fernanda, a Tayane, a Marise, Rosiane, a Valéria, a Gleice, a Maria Prado, aqui o Ricardo, o Estevão, a Consuelo, a Janice, a Ângela, a Eliana. Obrigado aqui também, a gratidão da Rita, do João, da Cleide, Luciane. Meu Deus, quanta gente agradecendo a Deus por bênçãos recebidas, pela graça do Senhor, pela presença de Deus na vida delas. E na pesquisa nós perguntamos: você tem dificuldade de adorar a Deus quando está vivendo momentos de tribulação? 65% dos nossos ouvintes por telefone afirmaram que tem essa dificuldade, sim. Já no site é minoria, mas também expressivo. 46% deles também afirmam que tem essa dificuldade. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes e a participação de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Essa nossa história foi mudada, é o poder do Senhor. A Ele sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradeça. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Outra querida ouvinte, minha gente, dizendo o seguinte: normalmente dividimos nossa vida em secular e sagrado, coisas do mundo e coisas da igreja. Mas já ouvi alguns pregadores afirmando que isso é um erro grande, porque Deus está interessado em nossa vida como um todo. Pensando nisso, fico muito preocupada com meu filho. Ele é pequeno, ele é apaixonado por esportes, entre eles a luta. Só que acho o meio esportivo complicado demais para criar no meu menino uma convicção real de santidade. E de verdade, não sei se o meio esportivo é o lugar para o cristão estar, principalmente porque incita competitividade e muitas vezes agressividade. Estou sendo radical demais ao pensar assim? Escolher viver no mundo do esporte pode prejudicar a vida do meu filho com Deus? Existem lugares em que o cristão deve evitar estar porque ter sua fé abalada? Porque pode ter a sua fé abalada? Como ser santo e fazer a vontade de Deus em todo o tempo? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor César Belo, muito obrigado. Leva um abraço para o povo da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim, pastorzão. Obrigado, JR. Obrigado aos colegas debatedores, nossos amados ouvintes. Eu queria aproveitar, JR, e mandar um abraço para Adilson da Banda Gion. Todas as vezes que eu vim aqui, ele falou: pastor, você nunca mandou um abraço para mim? Tá com penteado bonito, Adilson, né? Com penteado, rapaz. É impressionante. Dele é impressionante. Tá demais, hein? Olha, que ele é especial. Então, mandar um abraço para ele, para a Banda Gion, que são nossos amigos, ao nosso querido Anderson Freire, um amigão também nosso. E, evidentemente, a minha família e as nossas queridas e amadas ovelhas da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Maravilha. Pastor Manassés Brito, só leva um abraço carinhoso, pastor, para todo o povo da Assembleia de Deus do Campinho. Que povo abençoado também, pastorzão. Eu quero também dizer que a Assembleia de Deus do Campinho fica na rua Ana Teles, 826, entre Praça Seca e Madureira. E temos lá um telefone 3359
3359-8007. 3359-8007. Muito obrigado ao pastor Jairo Monteiro. Leva um abraço para o povo do Centro Evangelístico em Icaraí. Que terra linda, que povo abençoado. Aproveitando que o assunto é gratidão, né? Quero agradecer a Deus por estar aqui perto da pastora Elaine, perto do pastor César, perto do pastor Manassés, perto do JR, perto da Marcela, perto de todos. Para mim é uma honra, né, estar aqui sempre com vocês. Um abraço aos nossos queridos amados ali do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí e também os nossos irmãos ali do Centro Evangelístico Internacional em Araruama. Deus abençoe todos vocês neste dia. Bênção puríssima, a nossa querida pastora Elaine Cruz, a nossa menina da mesa de hoje, hein? Leva um abraço para todo o povo do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Obrigada mais uma vez pelo menino, é um prazer sempre estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço a essa mesa, a essa rádio e também a todos ali do Ministério Fronteira, em especial, claro, para o meu marido Álvaro. Maravilha, quero agradecer aqui também a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93, a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Patrícia Lane, já nasceu, hein? Já nasceu a bênção, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vaneise Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos, pastor Manassés vai orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje. E vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, quero iniciar agradecendo e que teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, seja cada dia mais grato, Senhor. Tome em tuas mãos esta emissora de rádio, a sua direção, este programa que tem sido bênção na vida dos nossos ouvintes e este dia de vida que tem nos dado. E eu agradeço tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.